Você está escutando o episódio 2 do A Periódico, o primeiro podcast de notícias do Território Autônomo de Libertá, voltado para o público estrangeiro, idealizado e gravado na comuna de Portunhola. Eu sou o Rodrigo Regis. E eu sou Marieta Maria. E essas são algumas das coisas mais interessantes que aconteceram nas últimas semanas em Libertá. Momento histórico. A tecnologia em Libertá não é neutra, assim como em nenhuma parte do mundo. Tudo que é desenvolvido tem uma orientação política e um objetivo comunitário pré-estabelecido. Por conta disso e do isolamento histórico, o desenvolvimento tecnológico no território autônomo acontece em uma velocidade muito diferente daquela observada no mundo capitalista, além de contar com diversas técnicas de engenharia reversa. Durante a Guerra Fria, os agentes externos de Libertá compravam sucata de guerra e levavam para o território, reformando-a e desenvolvendo aos poucos seus sistemas de defesa. Entre eles, destacam-se as plataformas oceânicas invisíveis, que não conseguem ser detectadas graças à proteção conseguida através do hackeamento da extensa rede de satélites mundial, colocada em órbita a partir da década de 60. Um agente libertado atuou ativamente na equipe que desenvolveu o primeiro protótipo da rede, que, no futuro, viria a se tornar a internet. No âmbito social, os pesquisadores e centros de tecnologia de Libertá se dividem basicamente em duas frentes. Uma delas é destinada ao desenvolvimento de ferramentas que facilitem o trabalho humano, o que tornou possível a jornada de trabalho de 4 horas instituída desde a década de 90. A outra busca desenvolver tecnologias sociais que possam ajudar a melhorar a qualidade das relações humanas no território. Dentro dessa segunda frente, é notável o desenvolvimento na área de saúde em Libertá. A partir de conceitos ancestrais dos povos andinos que habitavam a região, mesclados a outros conhecimentos dos muitos povos que acabaram por formar a sua população no século XX, os pesquisadores libertados criaram métodos de tratamento que reconhecem o corpo humano como algo que vai além do organismo em si. Assim, a medicina em Libertá atua constantemente na prevenção do adoecimento, que pode acontecer tanto física quanto mentalmente e tanto individual quanto coletivamente. Essa perspectiva permitiu que desde a década de 70 praticamente nenhum tipo de enfermidade tenha se espalhado de forma epidemiológica pelo território. O tratamento de saúde coletivo, que envolve comunidades inteiras, possibilitou a criação de um senso comum de saúde, transformando todos os libertados em promotores de saúde. No atual momento mundial de enfrentamento de uma pandemia, Libertá tem muito a contribuir com o resto do mundo. E isso, é claro, se o resto do mundo estiver disposto a compreender e aplicar as tecnologias sociais de saúde de Libertá. Cotidiano. O Conselho de Saúde de Libertá divulgou uma nota sobre a pandemia de coronavírus que se espalha por todo o planeta. Por conta da incipiente abertura de fronteiras de seu território, há ainda discussão no Conselho de Anciões a preocupação de contaminação. Segundo a nota, todos os agentes externos de Libertá que retornarem ao território terão de fazer quarentena em um dos centros médicos comunitários. Esse procedimento já era indicado mesmo antes do coronavírus, devido ao isolamento de Libertá desde o século XIX. Ainda que não haja casos, por enquanto, no território libertado, o Conselho disse ainda que já trabalha em possíveis medicamentos para tratar a Covid-19. Segundo Jean War, orientadora principal do Conselho, a saúde é o espelho da sociedade em que vivemos e, portanto, pensar em um tratamento para uma pandemia global passa necessariamente por pensar em um tratamento social e coletivo. As atividades do dia 1º, Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras, se estenderão por toda a primeira semana do mês em Libertá. Em todas as comunas do território, estão programados desde congressos, tradicionalmente organizados no próprio dia 1º para a deliberação de novas políticas de trabalho, até festivais, relembrando grandes insurreições de trabalhadores pelo planeta. Na comuna de Manoá, entre 2 e 10 de maio, terá lugar o tradicional Festival de Lições de 1871, onde são discutidos, atualizados e relembrados os principais acontecimentos da Comuna de Paris. O levante na capital francesa foi o primeiro após a independência de Libertá, e boa parte da organização social do território autônomo tem origem na experiência dos agentes libertados na comuna.
Em Kronstadt e em Portunhola, por sua vez, acontecerão festivais relembrando o ano de 1917, que marcou a Revolução Russa e algumas grandes greves gerais em cidades latino-americanas. Já em Benguela, tradicional comuna afro-latina de Libertad, o mês de maio é marcado pela comemoração do nascimento de Teresa de Banguela, líder quilombola que viveu no território ocupado pelo Estado brasileiro. Terminaram no último dia 20 as oficinas libertadas, que acontecem anualmente no mês de abril. Destinadas a introduzir pessoas interessadas em diferentes ofícios, as oficinas atendem todo ano um número grande de jovens que desejam começar a exercer um ofício, além de pessoas buscando mudanças na sua vida laboral. A partir de maio, quem participou poderá se inscrever nos cursos oferecidos pelas universidades populares de todos os territórios livres. Não é necessária a participação nas oficinas para se inscrever nas universidades, mas o Conselho de Formação Integral orienta a participação como forma de introdução aos ofícios. Trabalho. Diversas comunas do território livre de Maknovich decidiram, em assembleia, aumentar temporariamente a jornada de trabalho de 4 para 6 horas diárias. O aumento deverá servir para produzir um excedente considerável de alimentos que serão doados a comunidades pobres de toda a América Latina. A decisão se baseia no fato de Maknovich ser responsável por quase 70% da produção de alimentos de Libertad, devido à boa fertilidade de seus solos. O Conselho de Anciões já entrou em contato com agentes libertados nos territórios ocupados pelos estados da Argentina e do Chile para combinar o envio da produção. Uma possível barreira será o atual fechamento de fronteiras terrestres adotado pelos dois estados devido à pandemia de coronavírus. Mas não será a primeira vez em que Libertad terá de conseguir driblar o controle de fronteiras em benefício de trabalhadores e trabalhadoras do resto do mundo. O Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho e Capitalismo divulgou ontem um relatório sobre as condições econômicas mundiais em meio à pandemia. Cruzando dados econômicos e políticos, o grupo alerta para a possibilidade de recrudescimento das medidas autoritárias estatais em diversos territórios ocupados, sob o discurso de combate à pandemia. As condições de trabalho que já eram insuportavelmente desumanas antes da pandemia podem se tornar insustentáveis no futuro próximo, já que o capital precisará intensificar a exploração para tentar evitar um colapso econômico total, diz o texto. O relatório foi produzido em diversas línguas diferentes e enviado para organizações de trabalhadores em todo o mundo. O Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho e Capitalismo se colocou à disposição para consultas dessas organizações. O Conselho de Mulheres divulgou um balanço geral das condições femininas de trabalho em Libertad em 2019. De acordo com o balanço, as mulheres realizam 43% do trabalho não doméstico e 58% do trabalho doméstico no território. Cerca de 18% das mulheres acumulam os dois tipos de trabalho, contra 10% dos homens. Realizado anualmente desde 1923, o balanço aponta para uma leve queda na curva de equiparação do trabalho doméstico. A meta definida pelo Conselho é atingir a igualdade entre homens e mulheres antes de 2030. Há diferença no número entre as comunas. Em Benguela, as mulheres que acumulam os dois tipos de trabalho somam 15%, contra 13% dos homens. Já em Castanheira, esse total é de 21% e 7%, respectivamente. Esporte. A Copa Libertad, disputada pelas seleções dos 5 territórios livres, terá sua última rodada no dia 3 de maio. E a seleção de Sudaca, atual campeã, está em empate de conquistar o bicampeonato. Mas a parada é dura. Jogo fora de casa contra Demã, que ainda tem chances remotas de título. Primeira colocada com 17 pontos em 7 jogos, Sudaca só perde a taça se for derrotada por Demã, que tem 14 pontos e está em terceiro. No outro jogo da rodada, a segunda colocada Gleichheit, com 15 pontos, precisa vencer em casa Maknovich, já sem chances, e torcer para que Sudaca não vença seu jogo. Em caso de empate no número de pontos, as duas seleções envolvidas farão um jogo extra em campo neutro no dia 10 de maio, independentemente do saldo de gols. As duas partidas serão transmitidas em formato holográfico em todos os estádios de Libertad, além de algumas praças públicas de diversas comunas. O campeonato de xadrez insurrecional, esporte derivado do xadrez criado em Libertad, terá sua final no próximo dia 6 de maio.
O objetivo do jogo é libertar o território da presença do Estado, da Igreja e do Exército, representados por rei, rainha, cavalo, bispos e torres. Os peões são protagonistas e só conseguem eliminar alguma das peças adversárias movendo-se coletivamente. Do lado oposto, as peças representantes do poder precisam isolar cada peão dos demais para poder tirá-lo do jogo. Toda a partida é disputada em 2 mãos. Cada jogador defende um lado em cada mão. Em caso de uma vitória para cada lado, é disputada uma terceira mão. A final do próximo dia 6 colocará frente a frente as 2 maiores campeãs de Libertar, Carla Ndu, da comuna de Náfrica, e Svetlana Molotov, da comuna de Ivenka. Política. Depois do episódio de estreia de Libertar, recebemos perguntas de muitos lugares do mundo sobre questões políticas e sociais envolvendo o território autônomo. Para respondê-las, resolvemos convidar o professor Patrick Paul, pesquisador do grupo de estudos e pesquisa sobre vida livre, que há anos estuda a sociedade libertada. Tudo bem, Patrick? Sim, tudo bem, com vocês. Por aqui tudo bem também. Patrick, uma das perguntas que mais recebemos foi sobre como é possível viver sem dinheiro. Você pode falar um pouco sobre isso? Eu acho, antes de tudo, que dinheiro é uma mercadoria. Ela só faz sentido numa sociedade que tem a lógica da propriedade privada. Então, o dinheiro é uma mercadoria, é um produto como qualquer outro. Se trabalhamos pelo bem comum e não pelo dinheiro, a gente não precisa dessa lógica. E, portanto, não há acúmulo na sociedade. Todo trabalho é igualmente valorizado, claro que considerando as suas especificidades. E aqui em Libertar, algumas assembleias admitem que alguns trabalhos precisam ser priorizados, principalmente em momentos de escassez. E assim são destinados os trabalhadores para cada região para suprir esse espaço de falta. Outra pergunta que recebemos foi sobre o isolamento de Libertar. Faz sentido uma vida livre, contida por fronteiras? Libertar tem uma história específica, tem a ver com o seu início mesmo, de um lugar onde pessoas que eram prisioneiras se libertaram e o isolamento foi necessário pela sobrevivência. Então, como o início é cheio de escassez, falta de recursos, ser aberto para o mundo num período de vulnerabilidade não faria sentido. Então, conforme a sociedade ia se estruturando, foram enviados alguns agentes clandestinos para fora da região de Libertar, e é importante comentar a ação deles, a participação e o compartilhamento de ações na Comuna de Paris, na Revolução Russa, em levantes operários na Argentina e no Brasil, na Revolução Espanhola, até se estruturar uma sociedade. Então essa é a história, é a necessidade de se esconder para não serem mortos, mas é claro que essa discussão sobre a abertura das fronteiras tenha gerado algumas tensões, tanto internas como externas. E você, pessoalmente, acha que a abertura pretendida agora é uma boa decisão? Eu devo dizer que às vezes sim e às vezes não. O sim é assumir um risco enorme de principalmente ser atacado por outros estados, nessa lógica da globalização capitalista, as dominações imperialistas. E no atual momento, por conta dessa pandemia, é assumir um risco de entrar no raio de contaminação. Por outro lado, justificar o não é se preservar da ameaça dessas situações, tanto de ataques como do risco de contaminação nesse momento, mas também abrir mão de apresentar uma possibilidade de sociedade libertada para muitas pessoas no mundo que, nesse atual momento, estão bem perdidas quanto ao futuro, assim, desacreditadas desse modelo de sociedade que elas habitam. Então, eu diria sim e não. Patrick, a gente também foi perguntado sobre como em todos esses anos de existência nunca teve nenhuma traição ou exposição de Libertar para o resto do mundo. Você pode falar sobre isso? Posso. E eu acho que o primeiro ponto é dizer que sim, houveram traições. E por isso mesmo, Libertar tomou iniciativas de se precaver, de criar modelos de autodefesa para
se defender de possíveis ataques, retaliações. Eu posso citar um investimento de autodefesa, de esconder o território. Isso tem uma relação com um sistema de rede de satélites. Tem um aproveitamento dessa rede de satélites, por exemplo, e de táticas de guerrilha na floresta para despistar possíveis intrusos, inimigos, mas não vou entrar em muito detalhe sobre isso. Tem um fator curioso, que é a estranheza que agentes clandestinos sentem ao habitar por um tempo as sociedades fora de Libertar. Relatos de como a vida coletiva, o trabalho coletivo fazem falta. O apoio mútuo, que nessas sociedades sob o domínio do capital, fica bem escancarado as lógicas individualistas e de opressões. Patrick, você pode falar um pouco mais sobre como funciona a política de saúde em Libertar? A saúde, ela é pensada principalmente como saúde coletiva. E isso faz toda a diferença. A saúde coletiva é uma prioridade. E ela é pensada juntamente com o bem-estar e a dignidade das pessoas. Como exemplo, se um trabalhador está doente, ele não precisa se preocupar, porque os outros trabalhadores se auto-organizam para suprir a falta daquele companheiro no ambiente de trabalho. É diferente de uma sociedade capitalista onde a pessoa pode, inclusive, piorar o quadro da doença, por ter tantas preocupações de perder o emprego, estar afastado do emprego, de não ter pessoas que o apoiem. E eu acho que isso é um cerne de pensar saúde, que ela é interferida também pelo estado emocional das pessoas. Ela está conectada com os processos mesmo de cuidado com a natureza, com o meio ambiente, com os animais. Isso também leva para uma forma de pensar a saúde conectada com a alimentação. E devo dizer que muitas pessoas no território de Libertar adquiriram uma dieta vegana com uma alimentação saudável e pensada como um princípio para uma boa saúde. As pessoas normalmente conseguem se cuidar e se ajudar. Patrick, nessa atual crise mundial com a pandemia de Covid-19, como você acha que Libertar pode ajudar? Olha, a crise está expondo um fator primordial das sociedades. Ela está expondo as injustiças e as opressões dos estados, das pessoas contra as pessoas, dos micropoderes. Eu acho que essa crise bagunçou um pouco a cabeça de todo mundo. Numa sociedade sob domínio do capital, onde a alienação do trabalho e a exploração do trabalho é primordial, não tem como pensar que essa crise não se agrave ainda mais. Aqui em Libertar, os centros médicos comunitários têm alguns estudos e pesquisas a respeito da Covid-19, e se pessoas estão interessadas em saber mais sobre esses estudos e trocar conhecimentos, podem entrar em contato com essas pessoas. E, por fim, eu devo dizer que o apoio mútuo é um ótimo caminho do enfrentamento dessa pandemia, porque em sociedades capitalistas que não têm centros médicos disponíveis para a maioria da população e a pobreza se agrava ainda mais, eu diria que o apoio mútuo ele oferece condições para as pessoas ficarem tranquilas e se ajudarem. E Libertar é um bom exemplo de como isso funciona. Professor, com certeza há muitas perguntas mais, mas por hoje terminamos por aqui. Em breve, muito provavelmente, convidaremos você de novo. Fico muito agradecido pelo convite e espero conversar com vocês novamente em breve. Saúde e liberdade. Saúde e liberdade. Esse foi o professor Patrick Paul, diretamente do Centro Comunitário de Frei, no território livre de Gleichheit.
Aqui termina o segundo episódio do A Periódico. Podcast integrante do projeto O Anarrest e hospedado no servidor da Rádio Sens. Voltamos em breve com mais notícias de Libertà. Saudações libertárias e... Até o amanhã. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasione.